Oi, gente, tudo bom? Bem-vindo ao Tech Club da Martech Co. E a gente está aqui hoje para ter mais um super convidado. E o assunto hoje é muito sério e é um assunto que a gente precisa ter muito cuidado e prestar muita atenção. A gente vai falar hoje sobre segurança, segurança digital. A gente vive num mundo móvel, somos móveis, temos vários equipamentos com a gente, vários devices, e tudo isso é uma porta de risco que a gente acha que conhece ou não sabe o que pode acontecer. A gente vive nas mídias também, nossos perfis às vezes sofrem ataques, são clonados, né? Tem muita fraude acontecendo também nesse mundo de mídias sociais, que é onde a gente vive como CPF, e também no mundo das empresas, o que elas estão fazendo para nos proteger com todos os serviços e com toda a experiência que elas colocam para a gente como cliente e como usuário. Então, bem-vindo, eu estou com o Yannis, ele é hoje o diretor executivo da Ericsson, cuida de toda a parte de cibersegurança. Conheço o Yannis há algum Sim. tempo, trabalhamos juntos no mundo de telecom, né, Yannis? Muito tempo, temos uma carreira aí em paralelo, mas a gente se conhece. Bem-vindo, e aí? Fala um pouquinho com a gente, Yannis. Bom, primeiro agradecer o convite e daí também parabenizar por essa iniciativa e falar de um tema, como você bem colocou, da questão de segurança cibernética, né? O mundo está avançando em passos largos na transformação digital e os riscos, os ataques cibernéticos estão crescendo cada vez mais, né? Então é uma grande preocupação mundial, global, sobre todos os aspectos, né? Hoje eu estou na Ericsson, com todo esse desafio de implementação do 5G de uma forma mundial, e a Ericsson também preocupada com isso, criou uma unidade específica de diretores de segurança atendendo os clientes de uma forma global. Então, eu faço parte de uma unidade engajada em identificar as necessidades do mercado nessa implementação do 5G, todos os aspectos de tecnologia relacionados ao 5G, as questões de virtualização, vou falar um pouco durante a nossa entrevista, as questões regulatórias, cada vez mais crescendo, e as questões envolvendo incidentes que eventualmente têm que ser tratados de uma forma rápida, né? Porque É um mundo, assim, até preocupante, né, que a gente não sabe o que acontece por trás, é uma coisa que a gente não vê, né, esse mundo virtual. E, ao mesmo tempo, com mais avanço tecnológico que a gente tem, mais riscos a gente abre. Fala um pouco dessa evolução tecnológica nesse mundo. o que a gente fala hoje em dia são as tecnologias de fronteira, né? Então, inteligência artificial, internet das coisas, 5G, robótica, nanotecnologia, a edição de genoma, então drones, né? Então a gente fala aí de várias tecnologias, 15 a 20 tecnologias globais que vão ter um grande crescimento, uma grande expansão no mercado e também vão gerar grandes impactos para a sociedade, né? A nossa própria vida está transformando. Hoje a gente está totalmente conectado na tecnologia. E toda essa tecnologia, ela está sendo colocada de uma forma rápida para a sociedade. Então, se a gente falar do primeiro iPhone que foi criado, o primeiro smartphone, né, em 2007, né, pouco Parece tão tempo, né? longe, né? Então, e hoje já faz parte da nossa rotina, da nossa vida. Ninguém vive mais sem um smartphone, porque os nossos usos, tanto pessoais quanto profissionais, estão nos smartphones, né? A gente praticamente usa a nossa vida. Se a gente esquece a carteira, pode até acontecer, mas se esquecer o celular, É enlouquecedor. porque a gente tem tudo, né? Todos os nossos dados. E a grande questão que quando a gente fala de sistemas, existem falhas, né? A gente fala de vulnerabilidades nos sistemas. Isso é natural. Você criar um código, a gente está falando de códigos de milhões de linhas, quando vai colocar um determinado sistema, bibliotecas que você pode adquirir, ou bibliotecas públicas, né? Que a gente fala do código livre, isso pode ter falhas, vulnerabilidades, e vem crescendo isso assustadoramente, e essas falhas geram a problemas que podem causar ataques cibernéticos voltados por hackers ou infecção por vírus, né? E aí o que acontece? Existe todo um mercado, a gente fala aí das organizações criminosas, que perceberam aí um nicho para fazer fraudes, para fazer extorsões, para ganhos ilícitos, para coletar dados pessoais, como dados de cartões de pagamento, né, cartões de crédito, cartões de banco, vender essas informações, segredos estratégicos de organizações. Imagina toda uma. A gente teve aí recentemente a pandemia, né, e os laboratórios investindo pesados, né, em criação de vacinas, né, investindo em testes, laboratórios. Imagina uma determinada substância, uma determinada vacina, um determinado remédio,
e isso e tem todo um segredo por trás disso. Eventualmente, um hacker, uma organização criminosa, adquire essas fórmulas e comercializa num fórum de mercado negro e, de repente, uma outra empresa que adquire essa de uma forma ilícita está concorrendo com um determinado produto, com um produto que a empresa fez, só que um preço muito mais acessível, né, um preço menor, porque não teve todo esse investimento, então é uma concorrência desleal. Então, o mercado se tornou altamente propenso a esses tipos de ataques cibernéticos. E aí, quando você coloca isso tudo, a gente fica assim até um pouco assustada, né? Mas é um mundo real, a gente vive isso. As empresas estão preparadas, Yanis, elas estão investindo em segurança o suficiente, né? Quando eu falo das grandes empresas, das médias empresas e até as pequenas, porque hoje dado é o que não falta. A gente hoje a gente transmite, gera dados absurdamente, nossas informações, tudo que acontece na nossa vida. Como é que é a estratégia das empresas hoje ao implementarem tecnologia? Por onde elas devem começar, as que não fazem ainda Lógico. e as que já fazem? Porque eu acho que muitos nem têm noção de onde eu devo começar. Quando a gente fala de investimento, ou melhor, de grau de maturidade de segurança, existem alguns nichos que já investem pesado. Por exemplo, o setor financeiro, né? Os bancos Maduro, né? são mais maduros, obviamente, porque passaram por esse processo de digitalização, colocando serviços, ofertando internet para os clientes, né, para acesso, agora com os aplicativos. Então, eles investem pesado. Então, tem equipes, e há muito tempo, tem equipes grandes, especialistas voltados para toda a cadeia de segurança. Mas quando a gente vai para outros setores que não estão tão engajados assim com a tecnologia, por exemplo, o setor de saúde, e aí o que acontece? O setor de saúde tem dados sensíveis. Muito Então, sensíveis. e aí todos esses dispositivos médicos foram criados sem pensar em segurança. E agora o que acontece, né? Recentemente, isso já nos últimos anos vem crescendo, os ataques no setor de saúde. Por quê? Primeiro, dados sensíveis. Existe uma grande volume de dados sensíveis associados. Também os riscos da saúde. Cada vez que você está mais conectado, por exemplo, o monitoramento de saúde, os processos também começam a ter mais riscos, né? Os próprios dispositivos para fazer uma radiografia, os sistemas, de uma forma geral, estão propensos a ter mais violações de dados. E quando a gente fala de violações de incidentes, né, o impacto de um incidente cibernético em termos de valores. Setor de saúde está em primeiro lugar. No último relatório, que foi feito de uma pesquisa sobre os impactos de uma violação de dados, um incidente cibernético no setor de saúde causa um prejuízo de 10 milhões de dólares. Então, É o primeiro. saúde hoje tem que correr atrás do prejuízo. Tem que correr, com certeza, porque em termos de prejuízo de incidentes cibernéticos é o que causa maior dano, porque quando a gente fala de perdas de valores, eu não estou falando só da interrupção, que ele não vai poder atender um cliente, a gente tem várias questões, pode ter uma questão de multa regulatória, né, não está atendendo, então você tem um aspecto de processo, a Uhum. imagem da empresa, da organização fica A marca, manchada, né? a marca, então ela perde não só os seus consumidores, os seus clientes, mas também parceiros tecnológicos, né, ou parceiros dentro da sua cadeia de suprimentos. Uhum. Se eu vou contratar uma empresa para, sei lá, para um laboratório, um hospital, e eu sei que aquela organização está manchada porque teve um incidente, saiu na mídia, eu Você vou fecha fechar. portas, não tem Então, como. você fecha. Então, todas essas O perdas estão impacto é relacionadas. no ecossistema todo, né? Sim, Parceria, fornecedor, teu produto, mídia, tudo junto, esse impacto, porque você está com risco. Mas você falou de saúde, saúde tem hoje os equipamentos de saúde todos são muito modernos, muito tecnológicos. O Japão aí cheio de equipamentos, todos têm porta IP, todos têm para sim. você conectar, né? A gente está falando de IoT. A gente tem segurança realmente em ter os data centers, ter isso na nuvem? Fala um pouco sobre isso. As pessoas têm uma certa dificuldade, eu acho, de acreditar que o meu dado não seja violado. As pessoas têm muito medo, disso no dia a dia. Então, fala um pouquinho para a gente sobre isso. Eu acho que é um grande problema quando a gente fala do mercado em si. Porque imagina uma empresa que está construindo um determinado dispositivo, seja para saúde ou para agronegócio, para drones,
para cidades inteligentes, né, edifícios inteligentes, ele está construindo um determinado dispositivo, sabe que tem uma concorrência e não existe nenhuma regulamentação que obrigue ele a colocar segurança. Ah, Então, não? não existe E a assim de uma LGPD? forma. Então, aí vamos lá. Existem as questões das leis por fora, que eventualmente, se você tiver um vazamento de dados, aí está relacionado à LGPD, à GDPR, né, na regulamentação europeia, mas não obriga que eles desenvolvam os produtos de uma forma segura. Obviamente, existem os padrões internacionais, as recomendações, isso está mudando. Obviamente, existem em em alguns países que estão criando essas normas, exatamente agora também com o uso da inteligência artificial, mas se a gente for pegar dispositivos da IoT, muitos estão vulneráveis, vendidos sem pensar em segurança, porque foram concebidos dessa forma. Não foram pensados em segurança porque pensaram na funcionalidade do atendimento, qual vai ser a característica daquele dispositivo, mas aí são duas coisas. Primeiro, ou por falta de conhecimento dos riscos de ter um ataque, porque alguém pode pensar no seguinte: eu desenvolvi aqui uma câmera IP de monitoramento. Para que eu preciso colocar segurança se alguém vai invadir? Qual é o problema que eu vou ter? Não vai ter nenhum dado, não tem dado pessoal. E aí Sim, mas torna esse numa risco. cidade conectada, você tem câmera espalhada por tudo que é canto. Então, se eu não tenho essa segurança, eu estou com esses dados vulneráveis, aberto. Isso é um risco. Então, os projetos precisam pensar nessa construção, né, ter as questões governamentais para criar esses regulamentos, as questões de regulamentação, por exemplo, no setor de telecomunicações, né, foi em 2021, a Anatel criou o Ato 77, que é exatamente os requisitos de segurança para dispositivos que são colocados nas residências dos usuários. Então, alguns setores, algumas regulamentações estão, mas a gente está falando de 2021, uma coisa bem recente. Né? E quem Muito comprou esse recente. dispositivo há 5 anos? Tá? Vai fazer um callback daquele dispositivo? Como que vai Esses dar? devices todos não deveriam passar pelo processo de outorga da Anatel? Eu me lembro que um tempo atrás a gente fez um projeto com um óculos que tinha um chip para você fazer um customer service Hum. numa empresa que cuida de elevadores, né? Você não conseguia chegar com o humano ali, então você colocava com um chip, um 3G, um 4G, e aquilo mandava direto para uma central na Alemanha e fazia aquele atendimento. Então você tinha um ganho com isso. Mas esses equipamentos todos que têm uma comunicação junto, porque ele vira um device com uma comunicação, vira meio móvel, não teria que ter todos uma outorga no Brasil, no caso seria a Anatel? Sim, existe essa outorga, mas em termos de espectro de frequência, né, você não vai emitir alguns rádios, algumas emissões que podem prejudicar a saúde. Então, nesse aspecto, seguem totalmente. Mas quando a gente fala de outorga de segurança, ter uma Isso. chancela de segurança, isso ainda está sendo desenvolvido. Não existe uma obrigação que vai falar nesse dispositivo aqui tem um certificado de segurança porque foram feitos testes de validação que estão adequados. Isso está mudando, né? A gente for ver na regulamentação em outros países, eles estão criando esses padrões com certificações, por exemplo, do NESAS, né, que é da GSMA, criando isso e você fala, não, esse dispositivo aqui está homologado, está certificado. Então, está sendo aumentado, né, uma evolução desse arcabouço jurídico, né, com relação a isso. Porque tem o seguinte aspecto, se não está adequado, qual é o risco? Porque a gente não fala só de lançar um dispositivo. Porque quando a gente fala de software, Que eu estou é, falando de software, né? tudo é virtualizado, E tem né? um hardware ali, mas é o software que é É, virtualizado, exatamente. tudo é virtualizado. E o 5G, né? Todas as funções de virtualização de software, né? Rede definida por software, né? As máquinas virtuais, então, inclusive de Tô- cloudificação. Então, a gente está indo tudo para software, né? Tudo você tem, tá ligado? Mesmo na parte do IoT, você tem o software rodando. Com o ESA Service todo por trás. Sim, exato. Aí tem toda a cadeia. Mas o que acontece? O número de vulnerabilidade, quando eu comecei a trabalhar em segurança, falando aí de 30 anos atrás, é, rapidamente um hacker descobria uma vulnerabilidade, ou aqui no Brasil, na Rússia, nos Estados Unidos, rapidamente a comunidade hacker tinha acesso àquela vulnerabilidade e fazia algum teste, obviamente sem nenhuma intenção, né, mais de testes. E hoje em dia, ninguém fala mais disso. Né? Ninguém fala, ó, descobri uma vulnerabilidade e divulga. O que acontece? Essas vulnerabilidades, elas têm um preço de mercado. Uhum. Existem os que a gente chama dos programas de recompensa, né? Os bug bounties.
Então, uma vulnerabilidade, dependendo do tipo de criticidade, dependendo do que ela permite, por exemplo, uma execução de um código remoto de forma persistente, que eu consiga um acesso ao administrador, dependendo da plataforma, isso vale $1 milhão de dólares. $1 milhão, uma vulnerabilidade com código de exploração. Então, se a gente for analisar, começou aí com poucas vulnerabilidades, depois chegou num patamar de 6 a 7 mil até 2016. 2017 já teve um pulo de 14 mil novas vulnerabilidades descobertas em 2017. Então, já foi praticamente o dobro. E aí a gente observa, por que aconteceu isso? Em 2017 teve o WannaCry, teve o NotPetya, ou seja, os ataques que criaram ransomwares, né, que os sequestros de dados, e aí as pessoas começaram a se preocupar com isso e começaram a dar atenção nessas vulnerabilidades. Da mesma forma, vira uma forma de pagar para pesquisadores que encontram essas vulnerabilidades e mostram através dos códigos de exploração e pagam por isso. E aí começou a ter um mercado crescente relacionado a isso. No ano passado, o número de vulnerabilidades aí foram crescendo, né? No ano passado chegou a 25 mil novas vulnerabilidades. E esse ano, agora estamos em junho, deve chegar até o final desse mês 14 mil novas vulnerabilidades. Se continuar essa Vai tendência, passar. vamos chegar a 28 mil. 28 mil, Ou já seja, passou. a gente tinha 7 mil em 2016, para agora, 2023, 7 anos, 400% de aumento. Exponencial esse Exponencial. crescimento. Isso eu estou falando das vulnerabilidades conhecidas, porque existe um outro mercado, que é o mercado negro. Qual é o objetivo? Alguém descobre uma vulnerabilidade, em vez de informar o fabricante, a empresa que é dona daquele software, para fazer a correção, que esse é o objetivo de um programa de recompensa, ela faz o seguinte: eu vou vender isso no mercado negro para alguém, aí pode ser interpretado como uma organização criminosa, um Estado, ou um terrorista, seja o que for, que vai saber que aquela vulnerabilidade para aquele sistema é interessante para fazer um ataque. E aí ela compra essa vulnerabilidade, compra esse código de exploração, e é só quem desenvolveu e quem comprou que tem esse conhecimento, e aí não tem teto, não tem limite. Aí é um leilão. Joga lá, quem pagar mais, quem desenvolveu nem sabe quem está comprando, muitas vezes, nem sabe qual o objetivo por que está comprando. É o mercado negro. E é o mercado negro, porque quem tem essa informação tem um acesso que pode usar isso para fazer invasões em sistemas ou Então, seja todo o que for. mundo hoje está vulnerável se não tiver, por exemplo, um compliance ou uma preocupação dentro da empresa Sem dúvida. de criar, né, áreas, ferramentas para isso, né? Como é que você vê hoje as empresas brasileiras? Porque a gente tem um grau de maturidade digital muito diferente, né? Sim, Você acha que esse... Para mim, a preocupação com a segurança hoje, a gente fala muito da inteligência artificial, a gente fala de data-driven, a gente sim, fala de big data, a gente está falando de geração de dado. Mas, por exemplo, na pandemia, a gente precisou ficar em casa e sim. as VPNs foi um risco agudo. Quando se abriu as VPNs para os funcionários, no início tivemos vários ataques, vários problemas em N empresas. Como é que você vê isso hoje? A gente continua com esse mesmo grau de maturidade de segurança? A gente está no meio do caminho de evolução, porque o Brasil, numa visão minha leiga, produz ainda pouca tecnologia de segurança. A gente compra muito tecnologia de fora. Como é que você vê isso? A tecnologia você pode ter aqui nacional, obviamente existe algumas empresas que investem, obviamente é difícil competir, mas existe, eu conheço várias empresas aqui que investem, No têm mesmo produtos, padrão, lógico, Yannis, a gente tem no Brasil? Mas a grande questão, obviamente, depende do tipo de tecnologia. Existem tecnologias que você tem que investir muito mais para criar, e aí, obviamente, pelas questões brasileiras, que eu falo não só do incentivo de governo, né, que a gente vê aí as questões das universidades, pesquisadores, muitos não têm informações aqui, ou não recebem adequadamente, não têm laboratórios adequados, e muitos Isso. desses cientistas vão para fora. E o mesmo acontece com profissionais também de tecnologia. E o que acontece, né? Fora essas questões aí de falta de investimento, existe uma escassez de profissionais de segurança. E isso é mundial. O último relatório aí fala que o mundo tem em torno aí de 8 milhões aí de posições de segurança. Cerca de 60% está ocupado, 40% não tem ocupação. Aqui no Brasil, no relatório de 2022, fala que
temos 1 milhão de posições e quase 700 mil ocupadas. Então, a gente tem um gap de 310 mil profissionais Tem posições que não são vaga, mas não ocupadas. tem recurso. Tem a vaga, mas você não encontra um profissional para preencher aquela posição de um especialista. E aí, o que isso causa? Isso estou falando de todas as empresas, não só no Brasil, de uma forma geral. Então, quando a gente fala de problemas de segurança, esses ataques cibernéticos, não é exclusividade do Brasil, da América É Latina. lógico. Né? Todos os países estão sujeitos a esse tipo de problemas e de ataques. Eu vou até comentar depois de alguns casos públicos aí de ataques cibernéticos. E até a complexidade desses ataques. Porque antes você tinha lá os ataques em TI, até o WannaCry, né? Você tinha lá, mas infectava no computador, fazia um Isso. resgate e pedia até o valor lá do Bitcoin na sua própria tela para recuperar a sua chave, né? Para recuperar os seus dados. E o que isso mudou? Estão atacando a cadeia de suprimentos. E se você não tem profissionais adequados, o que isso causa? Vários problemas. Primeiro, configurações inadequadas dos dispositivos de segurança. Então, você compra um sistema, ou legado, um data center, ou mesmo em nuvem, e os profissionais não têm esse conhecimento de como configurar um bucket, por exemplo, de uma forma segura, né? Um container de uma forma segura. Outro problema, eu falei dessas vulnerabilidades aí vamos chegar aí a 28 mil vulnerabilidades esse ano. 20% dessas são críticas. Ou seja, permite um atacante ter acesso a um sistema, simplesmente explorando essa vulnerabilidade sem precisar de uma senha. Não precisa saber a senha do administrador, testar ou tentar descobrir. Simplesmente explora aquela vulnerabilidade e tem acesso privilegiado. Obviamente, aí depende do tipo de acesso. Se a gente está falando de uma exploração no nível do kernel, ele tem, obviamente, muito mais acesso do que se ele estiver na camada do sistema operacional. E, obviamente, nessa camada do kernel, nesse mercado, tem muito mais valor. Né? A gente está falando Mas de... as empresas, então, elas têm no mercado fácil os serviços para, por exemplo, de vulnerabilidade, para ficar rodando dentro dos seus sistemas, dos seus softwares, no geral, porque financeiro a gente sabe que tem. Mesmo É, assim, a gente corre risco constantemente, né? sim. Mas vamos falar do varejo. Mas a gente fala do mercado como um todo. E a grande questão dessa escassez de profissionais, mesmo que você conheça essas bases, porque essas bases são divulgadas, né? Existe a banco de dados de vulnerabilidades, que é divulgado pelo NIST, que é uma organização norte-americana. Então, o MITRE é responsável por criar essas vulnerabilidades, catalogar. Então, que a gente chama do CVE, né? O Common Vulnerabilities and Exposures, né? Que são as vulnerabilidades comuns e exposições. Então, tudo isso é catalogado. Todas essas 28 mil, 14 mil que temos já esse ano, são todas Catalogadas, né? catalogadas, né, com glossário, qual é o nível de criticidade, tem o que a gente chama do CVSS, né, o que é um score dessas vulnerabilidades. Então, pode ser uma vulnerabilidade média, baixa, muito alta ou crítica. Crítica é o score lá de 9 a 10. Uhum. E aí permite alguém ter acesso administrativo remoto no sistema. E qual a questão que a gente fala de não ter os profissionais? Pode até descobrir quais são aquelas vulnerabilidades, rodar uns sistemas, né? A gente tem hoje os sistemas que fazem varreduras e identificam, ó, esse sistema aqui tem essas vulnerabilidades relacionadas com esse CVE. A grande questão é como aplicar essas correções. Então, a morosidade para aplicar, esse é um grande problema. Então, você tem um profissional, pode estar até dentro da empresa, mas você encontrou dezenas de sistemas com milhares de vulnerabilidades que precisa aplicar. Como é que você vai aplicar? Ainda mais no mundo hoje que está totalmente conectado. Totalmente. Então, esse é um grande risco. Fazer essa avaliação, então esse é um outro problema também. Ter um profissional de segurança para fazer uma avaliação adequada de segurança. Existem as normas, né? Por exemplo, a 27.000, 27.001, 27.002, 27.717, que é específico para proteção de dados, né? Para privacidade de dados. Mas o profissional está lá, ele está fazendo várias outras coisas, atendendo auditoria, projetos, incidentes. Como é que ele vai fazer uma avaliação adequada de segurança no seu ambiente? Isso a gente está falando de qualquer mercado, né? Tanto mesmo instituições financeiras, para indústria, varejo, saúde. Não importa o nicho, Não né? importa. Você está vulnerável em qualquer situação. A Sim, partir do momento que eu tenho uma transação com cartão de crédito, por exemplo, ou quando eu pago com o próprio celular,
Eu também tenho um risco como um CPF, que sou ali, estou no meio de. Mas assim, a gente chega num grau hoje de cyberterrorismo, Sim, cyberataques. Eu digo que o futuro, as guerras serão todas cibernéticas. Como é já que o. são. Não, eu sei que já são, até me assusta um pouco, a gente sabe, né? Mas hoje em dia a gente vive esse momento e como é que a gente vai sair lá na frente disso, entendeu? Como é que você enxerga isso? Eu acho que é um grande desafio da nossa sociedade como um todo, né? Como eu falei, das empresas criarem, ter essa conscientização, por exemplo, vou criar uma câmera IP, qualquer coisa conectada à internet, se preocupar com isso. E o que acontece, por exemplo, da parte do IoT? Por que eu vou colocar preocupar com segurança numa câmera IP? Porque aquela câmera IP, ela pode ser é, a- controlada por um hacker. Então, a gente fala de botnets. Bot vem de robô, que é qualquer dispositivo que está conectado, injeta um código malicioso, ele tem controle daquilo, e uma grande quantidade de máquinas conectadas, o que a gente chama de net, né? Então, é botnet, uma rede de robôs Uma conectados. rede de robôs conectados fazendo tudo que não presta. Sim, e aí o que pode ser feito, por exemplo, imagina uma grande quantidade dessas máquinas conectadas, né, por exemplo, câmeras IPs. Imagina 10 mil, 20 mil máquinas tentando acessar um determinado site. O site vai cair fora do ar. Se não tiver adequado, preparado para ter essa proteção, 20 mil máquinas, mesmo que coloquem um código pequeno, eles começam a solicitar requisições, ou o sistema vai ter uma alta capacidade de processamento e vai começar a paralisar, ou o link de internet vai estar saturado, que a gente chama de ataques de negação de serviço, que é o famoso DDoS, né? Ataque Uhum. de negação distribuídos, porque são várias máquinas que podem estar. E a gente está falando dessas botnets de milhares e milhões de máquinas conectadas. Então, botnets com 500 mil dispositivos que fazem parte dessa rede. E o que acontece? Muitas dessas máquinas são alugadas. Então, os criminosos, que a gente fala agora do crime as a service, né? Crime como serviço. Ele fala, alguém quer alugar essas botnets? Paga, tem até explicações de como usar essas botnets, pode fazer um teste. Quero fazer um teste de 10 minutos para verificar. E o que pode ser feito? Por exemplo, imagina uma organização do varejo, que você comentou, vai ter um grande lançamento numa Black Friday. Um dia antes do lançamento, recebe um ataque de negação de serviço, o sistema fica fora do ar, a empresa recebe uma extorsão. Olha, se você não me pagar, eu sei que você tem uma campanha aqui no Gigante que está gigante entrando. e vai estar paralisada. E aí pede uma extorsão, né, pagamento do resgate, né, do ransom, para evitar esse ataque, porque tem essas botnets. Obviamente, existem as camadas de defesa. Eu já Então, ia te perguntar, e as camadas de defesa? Porque a gente teria que ter esse nível aí de segurança de defesa para poder sobreviver a isso. aí o que eu digo, primeiro é ter a conscientização desses riscos. Então, qualquer empresa que está indo nesse processo de transformação digital, independente do grau que está indo, aquelas, obviamente, que estão mais avançadas, que querem fazer um processo de transformação digital 100%, obviamente, são mais afetadas. Mas mesmo em empresas que já estão que tem uma indústria, por exemplo, que está começando a conectar na internet, precisa se preocupar com isso. Por exemplo, a Norsk Hydro, que é uma das maiores indústrias de produção de alumínio do mundo, né, norueguesa, teve um ataque cibernético, foi em 2019, e que paralisou toda a linha de produção por um ataque de ransomware. E aí tiveram que, obviamente, solicitaram esse resgate, milhões de euros. A empresa resolveu não pagar, falou, não, a gente vai recuperar os nossos sistemas, acionaram outras organizações para ajudá-los, eles tinham também um seguro cibernético, né, dentro disso, perderam, obviamente, 50 milhões, acho que, de euros ou dólares, não lembro exatamente, e resolveram não pagar, mas foram vítimas desse ataque. Então, é preciso pensar nessa estratégia de segurança, entender primeiro desses problemas, né? Um outro caso que aconteceu 2021, bastante também conhecido na comunidade de segurança, foi um ataque na Colonial Pipeline, que é uma das maiores distribuidoras de combustíveis na costa leste dos Estados Unidos. 45% do fornecimento de combustível para a costa leste dos Estados Unidos é pela Colonial Pipeline. Tiveram um ataque também de ransomware, paralisou os sistemas, né, para entregar os sistemas de combustível, não só para automóveis, mas também para aviação, navios. Então,
afetou, ficou vários dias, e o que acontece? Começa a ter escassez de abastecimento, a população começa a ficar preocupada, crises, né? Porque Aí o desencadeia, preço aumenta, começa a aumentar, porque está tendo baixa o produto não chega, produto, né? A o produto demanda chega, fica demanda. maior que a oferta. Então, são essas as consequências de um ataque de ransomware. Eles resolveram pagar, acho que foram 4,4 milhões de dólares que eles pagaram para tentar E esse recuperar. mercado está regulado? Assim, você falou, ah, tem que pagar, porque eu vejo que o direito ainda não está, as regras, vamos pensar primeiro nas regras jurídicas, né? Sim. Ele não está atualizado para isso. Eu conversei já com alguns advogados sobre o que que a gente tem de evolução sobre esse processo de segurança, é muito incipiente ainda, não temos, e está regulado isso, porque isso é global, né? Eu posso ter um ataque. Eu ouvi, li em alguma matéria que o governo americano é o mais atacado hoje, é um dos locais que tem mais ataques cibernéticos. Isso faz sentido? Temos uma regulação? Então, essa é a questão que como a gente fala desses sistemas sendo atacados, por exemplo, falei agora da parte de energia. Uhum, Então, a gente fala das infraestruturas críticas de uma organização, de um país. uhum. Então, sistema de energia, sistema de abastecimento de água, setor financeiro, transporte e telecomunicações. E o que está acontecendo, né? Há várias dessas infraestruturas críticas indo para uma transformação digital depende das comunicações. Então, Total. telecomunicações está se tornando cada vez mais crítico também, porque suporta outras infraestruturas críticas. Um ataque ali vai na cadeia inteira. Sim. Então, pensando nisso, de uma forma global, os países estão se preocupados com isso. Então, por exemplo, no Brasil, existe a estratégia de proteção de infraestruturas críticas. Foi um decreto aí 2020, já pensando nessas questões de como fazer a proteção dessas infraestruturas. Né? Existe em todo ano uma simulação também de ataques, que isso é feito em Brasília, fazendo das infraestruturas críticas, simulando ataques cibernéticos. Né? Eu Então, fazendo uma analogia, eu me lembro na época da empresa que a gente fazia aqueles ataques, assim, brigada de incêndio, para a gente se preparar se sim. acontecesse alguma coisa. Você está falando algo já nesse mundo digital, a analogia parece boba, mas é a gente estar preparado para esse tipo de ataque. E com 5G, o 5G, velocidade, borda de nuvem, tudo isso, como é que a gente vai estar, devices, IoT? Você falou que os equipamentos não estão homologados, vamos dizer, para uma regulamentação de segurança. Como é que a gente prepara? E vamos no pequeno. Se eu compro uma nuvem e boto todos os meus dados da minha empresa numa nuvem, eu não estou seguro? Essa é uma grande questão. Quando a gente fala de nuvem, ir para um processo de cloudificação, obviamente, os servidores de serviços de nuvem, eles pensam em vários pontos de segurança. Então, toda essa questão de proteção, de aplicação dos patches, por exemplo, que são essas correções dessas vulnerabilidades que eu coloquei, eles já seguem essas questões. Ter a infraestrutura de rede com proteção desses ataques de negação de serviço, dessas botnets, eles também podem garantir em contrato. Então, quando você vai para a nuvem, boa parte do que você teria que ter preocupação, você pode conseguir através dessa infraestrutura da nuvem. Mas até certo ponto, que a gente fala do modelo de responsabilidade compartilhada, que é o que eles têm. Então, fala, olha, a gente garante, dependendo do tipo de infraestrutura que você colocou, infraestrutura como serviço, plataforma como serviço, software como serviço, que aí está bem mais em cima. Então, você começa a ter mais responsabilidade, dependendo, passando para o provedor de nuvem, mas uma parte, pelo menos, você se preocupa com isso. Então, se você contratei a plataforma como serviço ou infraestrutura e coloquei minha aplicação, eu tenho que me preocupar que a minha aplicação não está vulnerável. Então, na hora que eu for desenvolver, eu preciso usar as melhores práticas, né, de criar um software seguro, testar e garantir que ele está colocado de uma forma segura e fazer uma gestão, por exemplo, boa parte hoje da internet, ela está baseada no que a gente fala do software livre, né, do open software. Então, Uhum. muitos usam essas bibliotecas. E a gente encontra aí vulnerabilidades também que afetam, né? Teve o Log4j, por exemplo, mais recente, uma vulnerabilidade crítica, e se o produto usa essa vulnerabilidade, tem essa vulnerabilidade, tem esse código, né, tem essa biblioteca dentro do seu desenvolvimento, precisa se preocupar. Então, você precisa fazer uma gestão dos seus dispositivos. Então, tem uma lista
um inventário do como o seu software foi construído, para que se tiver uma vulnerabilidade, fazer essa aplicação. E se você vai para a nuvem e tiver um ataque nessa camada de aplicação, o provedor vai estar totalmente isento. Então, ou até no processos operacionais. Liberei o acesso, que a gente fala da gestão de identidades, né? Quem vai ter acesso à minha plataforma? Eu tenho que fazer esse controle. Quais são os usuários, qual vai ser o perfil que ele vai ter acesso à minha aplicação, porque se eu não fizer essa gestão desses acessos, alguém que não está mais na empresa e que saiu e o acesso não foi retirado, aquela conta e aquela senha daquele acesso pode ser usada por uma pessoa de fora e você não pode responsabilizar aquele funcionário, esse funcionário, porque não está mais na empresa. A empresa tem que fazer essa gestão. E se tiver um vazamento de dados em função disso, a empresa é totalmente responsável. Então, O precisa famoso ser o pensado em tudo. famoso HD aberto nos computadores, vamos pensar isso, né, se a Sim, empresa não está em rede, o risco que você coloca e o dado ali que você pluga e tira uma informação ou coloca um ataque, é, ainda existe, né, a gente ainda vende no mercado, você vai nessas lojas de departamento, ainda vende HD externo. sim. Culturalmente, isso não deveria ser retirado do mercado É. e a gente trabalhar com um conceito mais de menos risco, porque qualquer plugada de um HD externo é um risco, né? Que eu estou deixando uma porta aberta e eu tenho que fechar Sim. minhas portas, é Sim, isso? por isso que entra a parte das políticas. Por exemplo, espetar um pendrive no computador, você pode criar uma política dentro da organização para impedir Mas que isso é compliance, nem a toda compliance. empresa tem regras de compliance. Como Esse é é o que a grande risco. gente evolui para que as empresas obrigatoriamente tenham regras de compliance? Então, eu acho que entre as questões das regulamentações setoriais, né, por exemplo, o Bacen, a Anatel, a Anvisa, cada um criar suas regulamentações. A LGPD também permite isso, as associações entre as regulamentações para criar os padrões dentro do seu setor. Então, tem um artigo específico lá na LGPD que trata disso. Obviamente, se tiver um vazamento de dados, aí entra especificamente em violação da LGPD ou da GDPR. A GDPR está aplicando multas pesadíssimas, né? Uhum. No ano passado, aplicaram quase 3 bilhões de euros em multas na União Europeia. Mas hoje isso, se a gente cria todas essas, por exemplo, se os órgãos reguladores começam a criar um processo com regras, todo mundo vai ter que se adaptar, né? Sim, A cadeia começa a se adaptar. As empresas teles vendem muito hoje serviços de segurança, né? As próprias TICs, né? Vamos falar das TICs, que eu acho que é melhor, né? Vendem muito serviço de segurança, mas ele é caro ainda. Ele não é um, assim, não é que ele é caro. Eu não gosto nem de usar essa tá, palavra, tá. porque não é caro no momento em que você tira uma vulnerabilidade. Então ele se torna até barato, porque se você sofre um ataque, sai muito mais caro do que isso. Mas quando é que ele vai estar mais democratizado esse serviço, para que as empresas todas tenham e invistam nisso? Blockchain é uma coisa que ninguém nem sabe direito como Tá. usar, não está democratizado. Primeiro, você falou da parte do investimento. Eu acho que isso tem que entrar no modelo de negócio. Tá. Então, na hora que vai criar uma nova estratégia, independente do tamanho do porte da empresa, vai entrar numa nova estratégia, pensa na parte de segurança. O que que eu tenho que pensar em termos de estratégia? E esse é um problema de alinhamento entre o pessoal de segurança e o pessoal de negócio. Né? Precisa falar da mesma língua. Se eu vou numa reunião do executivo, começa a falar o ataque DDoS, começa a falar Ele não termos, entende, e ninguém aí? não entende. Então, esse linguajar, então precisa ter uma aproximação, tanto do pessoal técnico de segurança, falar no linguajar do negócio, falar, olha, se você não tiver uma proteção para esse tipo de problemas, a gente vai ter lucro cessante, a gente vai ter problemas relacionados à LGPD de multas, Impactos impactos financeiros. financeiros, impactos reputacionais, porque a Autoridade Nacional de Proteção de Dados pode obrigar que a organização entre em contato com os clientes, com os usuários que tiveram vazamento de dados, isso pode ir até para a mídia. Então, questões reputacionais, então a gente começa a falar do linguajar do negócio. E o pessoal do negócio também precisa tentar entender o que isso implica, o que a tecnologia implica, porque muitas empresas podem falar, principalmente as de pequeno e médio porte, podem falar, mas vão querer atacar a minha empresa aqui, é pequena, média, está crescendo agora, por que eu vou ter um ataque cibernético? Esse é um grande erro, porque o que acontece, mesmo que tenha um ataque numa empresa que não tenha um capital muito grande, né, não tenha uma receita muito grande, para um atacante é muito fácil se a empresa está vulnerável.
Ele ataca, recebe lá uns poucos milhares de reais, mas em larga escala, durante o mês, fazendo vários ataques durante o mês. No final do mês, ele vai ter uma boa receita aí relacionadas à fraude. Então, as pequenas e médias também precisam relacionar com isso. E o que acontece, né? Obviamente, você falou do investimento, até com a escassez de profissionais. Existem guias, né? A própria NPD está criando guias inclusive para organizações de pequeno e médio porte, o que tem que se preocupar, como colocar as melhores práticas dentro da sua construção, da sua arquitetura de segurança, do seu planejamento estratégico de segurança. Então, existe muito material disponível que a gente for colocar na internet, né? O CertBR tem várias guias que falam sobre esses problemas de segurança, conscientização. Muitos dos ataques, a gente está falando de tecnologia, mas muitos dos ataques estão relacionados ao comportamento pessoal, que a gente chama de engenharia social, né? Mandar um e-mail falso para uma pessoa, ela clica aqui no link, ela clica, Ou a máquina perfil, né, agora com mídia, você sim, manda um perfil e você recebe quantas vezes pedindo alguma coisa e hum, cai em ataques. As pessoas caem ainda, né? Tem um sem processo dúvida nenhuma. cultural também de educação de segurança na sua vida. Sim, então, a primeira coisa é criar essas políticas dentro da organização, e isso precisa ter o envolvimento da direção. Então, não adianta só a área de segurança se preocupar com isso, a área de tecnologia, é um problema da organização. Então, a direção, o comitê executivo da organização precisa se preocupar com segurança. Olha, vamos discutir segurança dentro desse linguajar de impactos para o negócio. Vai criar um novo projeto? Vamos já pensar no security by design, né? Pensar já na segurança na elaboração do projeto, do privacy by design, pensar já em privacidade no desenvolvimento da estratégia do produto ou do sistema ou do serviço que vai ser colocado. Então, esse é o primeiro ponto, ter o engajamento da direção da organização. Começar a discutir segurança nesses pontos. E aí, cria uma política assinada pelo presidente da organização, fala, olha, essa é uma política, todos têm que pensar em segurança. Porque senão fica aquela coisa, né? A segurança colocou a área de marketing ou na área financeira, por que eu vou preocupar com aquilo? É a segurança que está falando, isso não vai acontecer. Então, precisa ter e falar no linguajar, chamar, que a gente cria dos comitês multidisciplinares. Cria um comitê multidisciplinar de segurança, começa a falar sobre segurança, quais são os impactos, as preocupações de conscientização, envolver a área de RH. Então, a gente fala do endomarketing, né? Como que a gente cria dentro da organização, falar de segurança dentro da cultura da organização. Não vou pegar alguma coisa que uma empresa fez e tentar aplicar na minha, que pode ser diferente. A questão da cultura. Como é que eu crio dentro do linguajar da empresa, dentro dos produtos, dos negócios que a organização tem, né, dentro do que ela oferece para o mercado, né, dentro da sua missão, dos seus objetivos. Então, a segurança precisa ser moldada dentro da organização. E aí, criar as normas, criar as políticas, com todos envolvidos. Se alguém não seguir, pode ter algum processo administrativo, alguma penalidade, né? Então, precisa pensar não só das questões de conscientização, mas se alguém não seguir, ou por má intenção, ou por algum problema, também as questões de eventualmente ter uma penalidade relacionada a isso. Então, você cria as políticas, cria os procedimentos, aplica esses procedimentos, obviamente tem uma parte aí de tecnologia que precisa ser colocada. Muitas dessas tecnologias hoje estão indo para a nuvem, então eu posso colocar meu sistema na nuvem e ter as tecnologias gerenciadas através da nuvem. E também tem sistemas que facilitam como você utilizar essas ferramentas, essas tecnologias para fazer uma proteção no seu ambiente. Pensar também no funcionário que está remoto. Isso também até hoje é uma grande preocupação dos executivos de segurança. E quando a gente estava dentro da organização, você tinha as camadas de proteção, né? Firewall, sistema de prevenção de intrusos, sistemas de controle de Abriu a acesso. porteira. Aí a porteira você colocou para fora, fechou a VPN, mas e aquela máquina, aquele usuário que está conectando dentro da sua empresa através de uma VPN, que é uma conexão virtual privada, mesmo pela internet, eu fechei, mas estou conectando com aquela máquina se estivesse dentro da organização, mas ela está remota. Qual é a segurança daquele equipamento? Será que aquele equipamento ele não deixou compartilhado com os filhos e alguém instalou um game e aquilo tem um software, um vírus que a gente chama do backdoor, onde o hacker pode acessar aquele computador, através daquele computador, entrar dentro da empresa e a partir dentro da empresa, que a gente fala de movimentação lateral, ele começa a inspecionar outros sistemas, até que ele encontra um servidor, um sistema, um banco de dados, que tem informações importantes da empresa, cartões de pagamento, ou segredos industriais, ou seja lá o que for, e extrai aquela informação,
pode vender no mercado negro, na dark web, e depois fazer um ataque de ransom. Falar, Então, os paralisei. hardwares hoje, os laptops, desktops que a gente usa numa gestão caseira, que a gente fala, o home office, eles têm que estar todos com porteira fechada, né? Você Sem está dúvida. colocando e cria essas camadas que até o usuário reclama, né? Agora, para eu entrar no sistema da empresa, é muita senha. E a biometria? A biometria, que hoje é tão exigida nos aplicativos, tudo, ela é totalmente segura ou a gente também corre risco? Eu vou dizer assim, não existe nada 100% seguro, Tá. né? Por mais que a gente coloque a biometria ou multifator de autenticação, aquele que você recebe, você coloca a sua senha e recebe uma mensagem no SMS, antes já tinha Isso. aqueles tokens físicos, Uhum. eu tenho Eu vários, tenho várias vários versões. ainda, Yannis, os tokens, para a gente ver a senha, né? Então a gente usava, trocava a cada minuto, então você tem isso, mas a mesma forma que a tecnologia evolui, os ataques também. Então, uma das técnicas que eles fazem é adversário and middle, né? Um adversário no meio. Ou seja, a pessoa vai acessar um site, ele na realidade ele acha que está acessando o site correto, está acessando o site de um hacker, e aquele hacker ele acessa o sistema final do usuário e mostra para ele, está aqui a tela do seu sistema, do seu aplicativo. E aí, no momento que ele coloca a credencial, ele joga lá a senha, o sistema pede o segundo fator de autenticação, manda o SMS para ele, ele coloca no sistema, o E aí hacker já foi. captura. E aí ele deixa o cara usar, terminou, fala, agora é minha vez. Ele já está com os credenciais, já tem os cookies de sessão, começa a fazer uma transação financeira, por exemplo, ilegal, né? Fazendo E os APs movimentações também é a financeiras. mesma coisa. Os APs de Wi-Fi, tudo. Ah, sim, também. Obviamente, quando a gente fala aí de temas de proteção, por isso que é preciso preocupar em vários processos de proteção. Então, o primeiro, obviamente, isso não muda nunca, prevenção. Como é que eu preparo o meu ambiente para ter uma melhor proteção? Usando multifator de autenticação, biometria, a correção dos patches, análise de vulnerabilidades. Por exemplo, sistemas críticos, teve até uma pesquisa recente, 75, 80% das infraestruturas críticas de ambiente industrial não tem patches aplicados, patches críticos. Então, isso é mundial. Estou falando daqui. Então, é uma grande preocupação. Então, a prevenção é o primeiro ponto. Mas, como a gente falou, estou dando esses exemplos e até a morosidade de aplicar esses patches, às vezes você vai demorar 2, 3 meses e um ataque já foi. Já O foi. WannaCry, por exemplo, depois que foi divulgada pela Microsoft, em pouco tempo já começou a ter os ataques. Então, demorar 6 meses para aplicar um patch pode ser que tarde demais. A Microsoft é muito atacada também, que eu vi na mesma Ah, matéria sim. que tem o governo federal, o segundo maior ataque é na própria Microsoft. Porque é onde estão as empresas, né, usando os serviços deles. Então, prevenção é importante, mas não é suficiente. Então, o que precisa ser colocado? Monitoramento. Tá. Monitorar. Opa, algum usuário aqui está fazendo uma transação que ele não faz comumente. Opa, isso aqui pode estar relacionado a alguma mudança do perfil. Então, monitorar e detectar. Detectar rapidamente. E aí entra também a inteligência artificial. Eu posso colocar sistemas que analisam o comportamento da minha rede e dos meus usuários ou dos meus dispositivos. Opa, o meu dispositivo aqui, o meu usuário aqui é um usuário comum. Qualquer comportamento fora do padrão, ele já Já alerta e alerta, aí já entra com uma prevenção, nem prevenção mais, aí já entra com uma correção, né? Sim, aí obviamente você precisa definir o nível de tratamento, porque eu monitorei, detectei, o que eu vou fazer? A resposta. O Uhum. segundo ponto, né? O outro ponto, a Qual é o resposta nosso daquele grau de ponto. segurança no Brasil hoje, se a gente for comparado aos países americanos, América, a Europa, a gente está bem no ranking de um país seguro, o Brasil, ou a gente está muito atrás, assim, por exemplo, na educação a gente está sempre lá atrás, no fim do... Sim. Agora, você falando que a gente não tem profissional de segurança o suficiente, né? Então, como é que eu estimulo os futuros engenheiros ou os ciências da computação a quererem ser profissionais de segurança? Como é que está o Brasil nisso? O que tem Bom, de estímulo para isso? realmente esse é um grande problema. Eu acho que as questões de segurança precisam ser colocadas lá na escola, né? Então, no currículo, e eu falo não só do currículo da universidade, mas também no ensino No ensino básico, básico, começar a ter esse exatamente. conceitos de segurança, de preocupação, porque a gente fala não só desses problemas de segurança financeiros, de imagem, mas também a segurança pessoal. Alguém colocar, a gente viu vários casos aí de cyberbullying,
ou de pedofilia, né? Então, a gente Isso. fala de grandes problemas. Então, ter a conscientização, quem você Crimes está falando, sexuais, cibernéticos, sim, né? isso, e não só com crianças, com adultos, Isso. acontece, né? Até de relacionamento, alguém pensa que está se relacionando com uma pessoa, vai lá se Não existe. encontrar e é sequestrado. Isso. Então, é uma questão, primeiro, de conscientização, de entendimento desses problemas e o que a tecnologia traz. E, obviamente, a tecnologia começa a avançar, por exemplo, inteligência artificial, ela ajuda com a parte de aprendizado de máquina, de entender esses comportamentos. Então, fala, esse tipo de comportamento eu mapeio, classifico, isso aqui é classificado com esse tipo de malware. Então, eu posso ter o machine learning de modo supervisionado, onde eu tenho isso, e aí existem várias tecnologias que ajudam, por exemplo, o EDR, que é o Endpoint Detection Response, e tem o XDR, que é uma extensão disso, e eles conseguem fazer esse tipo de análise baseada em inteligência artificial. Mas tem o não supervisionado, ou seja, e aquilo é análise comportamental, né, o comportamento da entidade ou do usuário. Eu verifico que aquele comportamento que está acontecendo agora não acontecia antes. Por que isso mudou? E aí vai para uma investigação. Isso pode estar relacionado a um ataque cibernético ou mudou o processo da organização? Olha, mudou, porque entrou um novo sistema, por isso que mudou. Então, precisa estar alinhado com o negócio para fazer esses ajustes. E se identificou alguma coisa que pode estar relacionado a um alto risco, e aí preciso ter os processos mapeados de criticidade, opa, eu não corro, eu não posso aceitar que esse tipo de acesso a uma base altamente sensível da minha organização pode estar relacionado a uma violação de dados, porque pode ser tarde demais, então eu coloco uma regra para fazer um bloqueio. Eu prefiro bloquear esse acesso e ter eventualmente algum impacto do que se for um ataque cibernético e causar um prejuízo muito maior para a empresa. É complexo, né? Eu Então, acho que é um então isso assunto precisa. que, se você hoje, falando assim com os executivos das empresas que ainda não investem em o que deveria ser necessário em segurança, acha que pode não acontecer. Eu sei que muitos investem, mas a gente também, o Brasil é grande, né? A gente tem muito Sim, CNPJ, a gente tem pelo menos uns 10.000 CNPJs de contas grandes, e a gente tem esse mesmo volume já totalmente focado em segurança, porque essas contas maiores são as que geram todo o ecossistema de todos os serviços, porque aí você vai abrindo, né, para todas aquelas empresas que estão dentro daquela cadeia, como você falou. As empresas estão investindo e quando a gente contrata a Ericsson, por exemplo, o hum, que que vocês oferecem, né? O que que o Yannis consegue levar através desse serviço de consultoria de estratégia de segurança? Porque você categoriza isso muito, que eu vejo nas tuas palestras, né? Você tem que ter uma estratégia, não é uma estratégia de marketing, mais sim. não é uma estratégia de produto, é uma estratégia de segurança. Fala isso para gente. Bom, falando um pouco aí da minha empresa, né, da Ericsson, quando eu estou hoje. A Ericsson é uma das maiores empresas de telecomunicações mundiais, inclusive vão fazer 100 anos aqui no Brasil. 100 100 anos, anos, empresa centenária, né? Começou com centenária. telégrafo, pra você ter É. ideia, né? 100 anos de Brasil. Então, ela participa das organizações mundiais, por exemplo, o 3GPP, que define todas as especificações, é uma das maiores contribuintes em termos de padronização para o 3GPP, e obviamente segurança é uma delas. Então, a gente tem um modelo de confiabilidade de segurança, que a gente chama do SRM. Então, todo produto da Ericsson já segue os padrões internacionais, não só do 3GPP, a gente pega da INISA, que é a regulamentação de segurança cibernética da União Europeia, do NIST, que eu comentei lá nos Estados Unidos, a ISO 27000, toda a família das normas de segurança da ISO e EC. Então, a gente criou, então todos os produtos e sistemas são desenvolvidos baseados nas melhores práticas de segurança. Existe toda uma bateria de testes antes do produto ser levado. Então, análise de vulnerabilidade, testes. A gente tem vários tipos, né? Que é o padrão do mercado. Você pode ter os testes, que a gente fala do black box e white box, né? Você pode ter o sistema onde eu faço um acesso sem saber o que está colocado, mas eu posso também ter um white box que eu vejo o código, faço uma análise do código em si para verificar, opa, aqui nessa subrotina, nessa rotina aqui eu tenho essa vulnerabilidade. Pode gerar um buffer overflow, né? Um tipo de vulnerabilidade que é bastante explorada pelos Explorada ataques. hoje. Então, você pode fazer esse tipo de análise. A gente também cria os procedimentos para implementação. Então, sai um determinado produto, seja na parte de RAN, né, da parte de rádio de acesso à rede, ou na parte do core, que é onde está todos os sistemas do 5G, que tem várias tecnologias envolvidas.
e aí tem toda a lista de configuração. Ou seja, eu vou implementar numa determinada operadora, quais são os requisitos de segurança que eu tenho que aplicar para entregar de uma forma segura. Então, o Então, IoT com 5G vai estar seguro e regulamentado, porque a gente vai estar com tudo linkado, conectado. Hiperconectado, na sim. verdade. Quando a gente fala do 5G, na realidade, a tecnologia ela tem três casos de uso bem distintos, né? Primeiro é o MBB, né, que é a conectividade avançada, né, de mobilidade, que é onde você atinge picos de 20 gigabits por segundo. Né? Isso vai, Super obviamente, rápido. Tudo. toda a parte de vídeo de alta resolução, de realidade aumentada, realidade virtual, vai ser um Vai caso de ser uso específico, espetacular, né? né? Espetacular, porque você tem essa altíssima taxa de transmissão. Um outro caso de uso é o RLL, né? Que é toda a parte de conectividade de baixíssima latência, está falando de menos de 1 milissegundo, e de altíssima confiabilidade, 99,9999. São 6 noves. Isso dá, pegar por um ano, dá 31 segundos em Por... um ano, então, de indisponibilidade. Então, isso para indústria de alta precisão, onde você não pode ter os seus paralisação do sistema, que se causa um grande prejuízo. Carros autônomos, né? Vai estar numa estrada, Família Jackson. freou o carro lá na frente, você precisa rapidamente identificar aquele movimento daquele carro e receber aquele sinal e acionar os freios. Então, um atraso de alguns milissegundos, você pode causar um acidente. Fatal, é. Então, você tem que ter uma alta confiabilidade e uma baixíssima latência. Uma cirurgia remota, então, também entra nesse caso. E o terceiro caso de uso, que é o MTTC, que é o comunicação massiva do tipo máquina. E aí entra a parte do IoT. E aí, quais são as características dessa? Eu posso ter até 1 milhão de dispositivos por quilômetro quadrado, e a duração da bateria, que é importante, que eu vou colocar uma bateria, por exemplo, no agronegócio, não vou querer fazer uma troca daquele dispositivo por alguns anos. Então, a bateria, a vida útil da bateria por 10 anos. E a sustentabilidade? Você falou bateria, a gente fala de energia envolvida nisso, todo esse conjunto de serviços de segurança que virão, a gente também tem essa preocupação ESG, o consumo de energia. Sim, toda a parte da sustentabilidade. A Ericsson tem, todos os nossos processos são certificados, então a gente tem a 27.001 certificado em todos os processos da Ericsson, desde fabricação, desenvolvimento, implementação, vendas, suporte, então tudo isso é certificado globalmente, então todos os mercados, então a gente fala do mercado europeu, né, América Latina, América do Norte, Oceania, Ásia, então todos os continentes, todos os mercados têm essa certificação e a gente passa por processos, quase todo mês tem certificações dentro da Ericsson, ou interna ou externa, então a gente tem por esses processos, e também as questões relacionadas ao meio ambiente. Então a gente também tem todas as certificações relacionadas a isso, carbono, então isso é bastante pensado e faz parte desse processo. A gente tem uma área que só cuida de compliance mundial. Então você está falando que, com tudo isso que você falou de tecnologia, deu uma aula aqui para a gente, né? Um assunto super importante que eu acho que precisa ser muito mais falado para todo mundo entender o que acontece, o quão nós somos vulneráveis a partir do momento que eu tenho um celular na minha mão. Né? A minha vulnerabilidade já está na minha casa, na minha vida, na empresa que eu trabalho, no mundo, na mídia social, que eu acabo expondo as fake news. Eu me exponho muito hoje, né? No mercado, a gente se expõe, né? A gente coloca a nossa vida toda. Né? Tem uns programas que mostram assim, o cara é vidente. Não, ele só lê o teu Facebook, o teu Instagram, e aí ele já consegue saber tudo o que acontece com você. Você consegue ser rastreado com tudo isso. Sim. Né? Então, tem uma mudança de comportamento também da população ter essa preocupação do quão ela é vulnerável na sociedade. Eu acho que isso que a gente precisa avançar bastante. Em termos de regulamentação, isso está mudando, principalmente na União Europeia. Por exemplo, recentemente, a Clearview AI, que é uma empresa específica de inteligência artificial, eles coletaram, sim, milhões, acho que chegou até bilhões de imagens de pessoas que estavam públicas na internet e começaram a usar isso para alimentar os seus sistemas. Tem até um filme, Círculo, eu acho que mostra um pouco disso, né? E eles falaram, não, a gente Vale do pegou Silício. imagem pública, tudo que estava divulgado na internet. Receberam uma multa de 7,5 milhões de euros. Porque não usaram isso, mas
não é porque está disponível que eu posso usar sem o consentimento da pessoa. Então, as regulamentações são importantes, mas as pessoas precisam começar a ter essa conscientização, né, de evitar uma grande exposição das suas informações, né, obviamente, cobrar, porque a gente fala da LGPD, ela tem vários princípios, então, que a empresa tem que seguir. Então, quais são os dados que eu estou coletando do meu usuário? Eu preciso dar transparência, eu preciso adequar os meus processos para pegar o mínimo necessário para prestar o meu serviço. Então, se eu estou coletando dados, por exemplo, de endereços residenciais ou da empresa, mas eu estou ofertando o serviço pela internet, por que eu preciso do endereço da pessoa? Porque eu preciso de determinados dados pessoais. Isso faz parte do processo, então precisa fazer essa adequação, a transparência, mostrar para o usuário por que eu estou coletando aquele dado, o que tipo de serviço eu estou prestando, a qualidade dos dados. Então, se eu mudei, morava lá no Rio, né, vim para São Paulo, e alguém tem o meu dado do Rio, eu falo, não está adequado. Então, a qualidade dos dados precisa ser Atualização desse atualizada. dado, a baixa desse dado, a sanitização disso aí. Exato. Então, precisa ter essa transparência, atender, né, os requisitos aí dos usuários, né? Se eu falo, não quero que tenha mais o meu dado, porque eu não sou mais cliente, eu quero que apague. Obviamente... Mas isso não acontece quando a gente, por exemplo, quer deixar de se inscrever num site, você fica recebendo informação. A LGPD está funcionando na sua totalidade? As empresas realmente estão sendo ou multadas ou autuadas com essa preocupação do dado? Então, no Brasil, tem pesquisas recentes, eu vi 2 relatórios que falam que aqui no Brasil, de 21, fala de 20, e outro 35% das organizações que estão totalmente em conformidade com a LGPD. Então, a gente está falando aí de 70% a 80% que não estão totalmente em conformidade. Tem algumas que ainda estão caminhando, já tem uma parte que está adequada, mas a gente for ver, ainda está baixo, esse Então, percentual deveria de ter tipo totalmente uma adequados. campanha com os produtos transgênicos, que vem aquele T no produto e diz que você não deve comprar. Deveríamos ter uma campanha de É. tudo que é produzido no mercado em serviços e produtos e dizer se essa empresa está dentro ou não da conformidade e está dentro dos padrões de LGPD, né? Porque aí você muda uma sociedade, talvez seja algum programa que seja necessário para a gente ficar mais cauteloso. Eu estava semana passada numa padaria na minha casa, ali no Rio de Janeiro, ali na Barra da Tijuca, e a menina no caixa gritou assim: qual é a senha? É. Né? Qual é a senha? Porque deu pau aqui, eu preciso resetar, porque eu precisava. Eu fiquei, olhei aquilo, eu disse: não faça isso. Eu chamei o dono da padaria e alertei para ele. Mas eu senti que entrou por um lado, saiu por outro, padaria cheia, entendeu? É. Lotada. E ficou por isso. Então, assim, nós, como usuários, deveríamos ter essa preocupação de exigir das empresas, né, o uso disso, mas as empresas deveriam também ser mais exigidas, né, para a gente ter. Sem dúvida. Por exemplo, a NPD, né, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, criou já está no site disponível para quem quiser fazer denúncias. Olha, meu dado Ah, não tem está o Reclame adequado? Aqui, então, de. Já. Reclame Aqui de segurança. Teve, por exemplo, o caso de uma construtora, não vou citar o nome aí, Uhum. questões, mas é público também, que é que uma pessoa, um consumidor, comprou um apartamento e depois começou a receber notificações de decoradores, de lojas, né, para vender, porque sabia que ela tinha comprado o apartamento. Ela entrou na NPD e a empresa foi multada, autuada, em pagar R$ 10.000. Não vou longe, quando a gente montou a Martech, que a gente abre ela toda, em segundos, todas as empresas para vender certificação digital, para vender software, para vender RP, para vender CRM, eu sou atacada diariamente com milhões de e-mails. E eu não dei meu dado nenhum da Martech para ninguém, entendeu? Mas é uma coisa pública. Quer dizer, É, você abre um CNPJ num órgão público, numa junta comercial, imediatamente você já é atacado por N informações querendo te vender alguma coisa. Parece sim. bobo, mas não é, né? E a lei, falando da GDPR que surgiu primeiro, inclusive já tá, quando a gente fala de proteção de dados, a gente não está falando só de agora, né, de 2018 que teve a GDPR, já tinha a diretiva 95 do Parlamento Europeu que já falava de proteção de dados. Então a União Europeia já trata dessas questões. Obviamente, com toda essa digitalização, o mundo indo para essa transformação digital, né, você tendo o seu dado e a pessoa pode estar em qualquer lugar do mundo, evoluíram para a GDPR. Então é um processo constante de evolução, onde depende, que é um membro da comunidade europeia, independente de onde ele está, da empresa que ele está usando, tem os seus dados, a empresa tem que ser autuada. Então, essas as questões das regulamentações. Se tem um cidadão europeu
da Comunidade Europeia que usa o seu sistema, já faz parte dessa lei. Então, essas questões são importantes, porque essas leis foram criadas exatamente para evitar esse abuso do uso dos dados, porque a gente não fala só Aí do já é o consumo. abuso, Então, a gente está falando de oferta, né, de produtos, como você colocou, mas existe um outro problema, que é a análise comportamental. Se eu sei quais são os sites que você acessa, o que você Rastreia faz, o tudo. rastreamento coloca um aplicativo no seu celular, sei onde você vai, costuma ir, fala, opa, costuma ir de manhã na academia, então vou colocar, Os ofertar bots de produtos, né? rastreamento funcionam agudamente, entendeu? Então É até começa a ter irritante, né, você? Então a lei foi criada exatamente para dar ao usuário, ao titular do dado, o seu direito de escolher para quem, quando e onde os seus dados e como os seus dados vão ser utilizados. Então, essa que é o principal objetivo da lei, dar o direito ao titular dele escolher para onde o meu dado vai ser usado e como vai ser usado. Aplicar a lei, a gente ter cuidado, ser vulnerável. Bem, tem 1 hora, passou de 1 hora que a gente está conversando, como foi rápido, né? E é um assunto que daria um outro podcast, porque é um assunto extremamente crítico e que as pessoas precisam, eu acho, conhecer mais, entender mais o que tem por trás disso. Então, eu queria que você deixasse aqui seu recado, ou o que você acha que é importante a gente, assim, como um humano normal, né, se preocupar com os nossos dados, com a questão de segurança, para o nosso público que está te ouvindo. É tudo com você, Yannis. Bom, obrigado. Falar na Câmara. Bom, eu acho que a grande questão, a gente participa hoje, estamos num mundo de total transformação digital, né? Então, toda a preocupação que a gente tinha no mundo real também precisa ter nesse mundo digital. Porque hoje a gente está interligado o tempo todo. Antigamente você entrava na internet, né, com conexão de escada. Hoje não, você já está ligado na internet o tempo todo. Então, se preocupem com os seus dados, com os dados dos seus filhos, com os seus dados bancários, os seus sistemas, suas informações, porque ela tem um grande valor e os riscos podem ser altos para a nossa sociedade como um todo. Então, essa transformação digital, obviamente, traz grandes benefícios para a sociedade, mas é preciso utilizá-la de uma forma consciente e adequada, pensando em segurança e em proteção de dados de uma forma geral. Acho que é isso. Isso vale também para as organizações, atender os seus usuários, os seus clientes, a sua comunidade, os seus clientes que vocês colocam esses produtos e serviços, obviamente, precisa pensar na reputação da empresa, se tiver um vazamento de dados, se tiver na mídia, se isso acontecer um vazamento, ou a empresa for vítima de uma extorsão, de um ataque cibernético, quais vão ser as consequências. Então, é importante pensar em segurança de uma forma total e incorporar isso na nossa vida diária. Eu acho que é isso. Nossa, gente, é muito bom, Yannis, assim, tô impressionada como você gerou aqui um conteúdo que vai parar para a gente refletir e exigir também das empresas, se a gente trabalha dentro dessas empresas, ajudar a empresa também a ter cuidado com os dados, porque às vezes eu mesmo violo um dado, faço uma bobagem, acho que não tem importância, mas muito bom, muito bom. Onde é que as pessoas podem te encontrar? No LinkedIn, né? Você Sim, está lá, o disponível. Yannis. O Yannis é uma pessoa assim que está sempre, tem alguma palestra, está muito, eu digo, está sempre na mídia, porque tem muito conteúdo. Acho que é um dos maiores especialistas que a gente tem no Brasil hoje, é você, de Obrigado. segurança, e eu acho que isso agrega muito. E as pessoas que queiram seguir essa carreira, né? Quiser conversar com o Yannis, podem procurar eles no LinkedIn, que eu acho que é onde mais você fala, né, no LinkedIn, do Sim, que tudo nas disponível no outras LinkedIn. mídias, né? Mas o teu perfil, Sim. que é um perfil. Te agradeço, tá? E, gente, esse é mais um Tech Club que a gente está terminando aqui. Hoje a gente falou um assunto muito sério de segurança. Todos os assuntos são muito sérios, mas esse ainda é uma preocupação mundial, né? E esse podcast é um podcast que está no YouTube, no nosso canal Tech Club, que busca trazer informação para democratizar esse conhecimento e que as pessoas usem a tecnologia de uma forma saudável para que tenha bem-estar, né? Tendo bem-estar significa que a gente está usando corretamente. A gente tem um patrocínio desse podcast do Grupo Eagle, que trabalha com outsourcing e reverte todos os seus serviços para as ONGs, utilizando os equipamentos que, de alguma forma, ele usou no mercado. Obrigado a todos por mais esse podcast. Assistam a gente, sigam a gente no canal @martecco. Clica no sininho que a gente vai te avisar que tem sempre um conteúdo bacana e um conteúdo de tecnologia e transformação digital. Tchau, gente!